com dificuldades no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro recuou da decisão inicial de não entregar o comando de pastas aos partidos e decidiu dividir o Ministério do Desenvolvimento Regional em dois, recriando o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional, para se aproximar do Legislativo e não sofrer novas derrotas no momento em que a medida provisória da reforma administrativa corre riscos e deputados resistem a mudanças mais drásticas nas regras da aposentadoria. O presidente Bolsonaro cedeu e concordou que os aliados na Câmara Federal indiquem o titular do Ministério das Cidades e os no Senado indiquem o novo ministro da Integração Nacional. Beto Almeida como disse na abertura, no nosso editorial, é a abertura do espaço para o pragmatismo ao invés do conflito sobre os conceitos de velha política e nova política. Ou seja, é preciso conversar, dialogar e abrir espaço. Ônus e bônus na política. Luciano, na realidade é o seguinte, na prática, o presidente Bolsonaro está cedendo, e não foi aos pouquinhos não, cedeu literalmente ao toma lá da cá. A história do papo da nova política em contraponto com a velha política, isso ficou no discurso. Na realidade, o governo deixou muito claro o seguinte, que tem que ceder para ter aprovados os projetos que lhes são caros. No caso, especificamente aí, a desculpa foi a reforma administrativa, que precisa, foi feita por uma medida provisória e tem um prazo aí para terminar, mas logicamente que o reflexo disso é na reforma da Previdência, como você disse na abertura do programa, precisando aí desses 308 votos que o governo ainda não tem. E isso contradiz um pouco aquela história do Bolsonaro que fazia críticas ao governo petista e de que existia ministérios demais, que ele iria fazer um corte nos ministérios. Está aí retomando 2 ministérios, ou seja, o Ministério do Desenvolvimento Regional está então cedendo novamente, criando o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. E como é que está se fazendo isso, Luciano? Cedendo exatamente o Ministério das Cidades para o Rodrigo Maia e está cedendo o Ministério da Integração Nacional para o PP, que é o partido do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Só uma correção, o Davi Alcolumbre, tanto o Davi quanto o Rodrigo Maia, é do DEM. É do DEM, aliás. Embora as indicações dos dois nomes tenham partidos diferentes, né? Que no caso, o Ministério das Cidades ficaria pelas mãos de Rodrigo Maia com o PP, e pelas mãos do Alcolumbre, o MDB ficaria com o Ministério da Integração Nacional. E que ainda não deixou ainda a turma do PP, é bom que se diga, a bancada satisfeita. Partido Progressista, Partido apenas Progressista. para esclarecer a você, internauta ou ouvinte. Ainda não deixou, porque é o seguinte, já tem indicação de nomes para o PP no caso, indicação do Maia. E o pessoal não gostou porque entendeu, a bancada entendeu que o governo tinha que ter chamado todos para negociar. Ou seja, Luciano, começou a negociação em relação à ocupação de cargos, de ministérios, se o governo está certo ou não, se essa história, Luciano, é a velha política tomando prática e forma no governo Bolsonaro, para mim está muito claro. O jornalista Beto Almeida, mas é preciso entender também e ao mesmo tempo explicar aos nossos ouvintes e internautas que na política existe aquela relação, sim, do ônus e bônus. E claro, é preciso, por um dever de justiça, também observar. Nem todos que estão ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, estão votando para ter algo em troca. Vou entrar nessa linha também. Alguns parlamentares estão com a convicção para votar nas mudanças da reforma previdenciária.